A justiça trabalhista está entre as de maior resolutividade no país e tem a confiança da sociedade, mas ela também precisa acompanhar a dinâmica das relações de trabalho e as inúmeras tentativas de flexibilização dessas relações. Esse também é o desafio do Ministério Público do Trabalho, que tem como principal missão garantir igualdade de oportunidades e também combater todo tipo de discriminação e exploração no ambiente trabalhista. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, José Heraldo de Souza. Seja bem-vindo. Então eu vou perguntar primeiro sobre o desafio de comandar o Ministério Público do Trabalho aqui no estado, onde o senhor atua desde 2005, não é isso? Exatamente. Realmente é um desafio, mas também é um prazer. Eu tenho muito orgulho de pertencer a essa instituição, que é o Ministério Público do Trabalho, que tem feito um trabalho de relevância muito significativa para a sociedade trabalhadora piauiense ao longo desses 21 anos de existência. O Ministério Público do Trabalho está passando agora por um processo de descentralização. No sul do estado, se eu não me engano, vai receber uma nova sede, Picos está sendo reformada. Qual é a importância da descentralização do trabalho do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho hoje está nos 24 estados da federação, e nos outros 3 estados ele comunga com as outras procuradorias. E aqui no estado do Piauí nós temos uma sede na cidade de Teresina, já temos uma PTM em Picos e temos também a intenção de instalar, durante essa gestão de 2 anos, uma nova PTM, uma sede de PTM na cidade de Bom Jesus. A grande vantagem é aproximar essa instituição que defende o direito fundamental do trabalhador da sociedade. É chegar mais próximo do trabalhador e atender às suas demandas, tão cotidianamente reclamadas aqui no nosso estado do Piauí. O Ministério Público do Trabalho tem um estudo com relação às demandas de cada município. Esse estudo baliza, por exemplo, a escolha dos municípios que vão receber as sedes dos Ministérios Públicos do Trabalho? Com certeza. Nós temos uma demanda muito significativa em relação a alguns temas que nos chegam diuturnamente. Nós podemos elencar a questão básica da assinatura de carteira de trabalho, que ainda é um problema no nosso estado. Há uma ausência significativa de anotação de carteiras de trabalho dos trabalhadores. Há uma questão também relativa à jornada de trabalho, que há um excesso dessa jornada, e aliado a esse excesso, o não pagamento da hora extra. Questão de FGTS, questão de as denúncias mais variadas possíveis, e isso é de uma maneira generalizada em todo o estado do Piauí. Então a importância de nós chegarmos lá em Bom Jesus é para estarmos mais próximos dessa demanda que hoje é reprimida. Sobre a atividade sindical, que a gente percebe é uma tentativa de judicialização dos movimentos grevistas, muitas vezes com a aplicação de multas altíssimas que acabam tentando pôr fim a esse movimento. O senhor acredita que essas ações inibem a liberdade sindical? E quais são os critérios para que uma greve seja considerada ilegal? Bem, o greve tem que se ter em mente que greve é um direito fundamental do trabalhador. Ela deve ser exercida. Há algumas hipóteses em que a lei regula em atividades essenciais, essa greve ela deve ser comunicada com antecedência à população, à diretoria da empresa, e deve ter permanecer um mínimo de estrutura para a continuidade da atividade. Então isso deve ocorrer, mas deixando sempre em mente que a greve, sim, é direito fundamental do trabalhador e deve ser exercido assim que a categoria entender por bem utilizar esse meio. Sobre a prática de terceirização nos serviços públicos, ela tem se tornado corriqueira no âmbito federal, estadual e municipal. Quais são os prejuízos da terceirização e o que pode ser feito para barrar essa prática? A terceirização em si ela não é ilícita em qualquer atividade. Na atividade finalística ela não é possível. Em relação à administração pública, a regra geral é a regra do concurso público, o artigo 37(2) da Constituição. Então, devemos prover esses cargos nessa atividade finalística do órgão público por meio de concurso. Nas atividades que não sejam essenciais, que não sejam da atividade finalística da instituição, o que nós denominamos atividade meio, é possível a terceirização. Serviço de conservação e limpeza, vigilância, nessas hipóteses é possível a terceirização. Agora a gente percebe também que uma tentativa de utilizar a terceirização em atividades fim, através de cooperativas e outros artifícios do Ministério Público do Trabalho, tem acompanhado esses casos? Temos acompanhado e temos ingressado com ações judiciais com a intenção de coibir esse tipo de atitude.
O exemplo mais recente foi uma ação que nós ajuizamos em 2008 em face do Estado do Piauí, exatamente para coibir esse tipo de ilicitude. O Estado do Piauí, infelizmente, estava utilizando cooperativas e fundações e outras empresas para atividades essenciais da sua estrutura administrativa, como utilizando técnicos de enfermagem, médicos. Quer dizer, uma estrutura que não é possível. Esses cargos devem ser providos por meio do devido concurso público. Então nós ingressamos com a ação, fizemos um acordo judicial e o Estado vem cumprindo, realmente para se adequar a essa orientação do Ministério Público de que a terceirização só é possível nessa atividade meio, não essencial, não finalística. Agora tramita no Congresso Nacional a proposta chamada de quarteirização de serviços, né? Que seria a contratação de outra empresa pela empresa que já foi terceirizada. Nossa. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é horrível. Está tramitando no Congresso Nacional hoje o PL 4330, que nós entendemos no Ministério Público do Trabalho, que é um projeto precarizador. Se for à frente esse projeto, nós entendemos que qualquer tipo de empresa poderá não ter empregados. Ela vai terceirizar toda a sua atividade, toda a sua mão de obra para um terceiro, uma empresa terceira ou quarta empresa. E aí é uma situação meio de retrocesso, de precarização. O trabalhador vai se sentir inseguro em relação à demanda que tem para com aquela empresa, ele não vai se sentir inserido ali naquele ambiente, ele vai ser empregado de uma outra empresa, uma terceira, uma quarta empresa. Haverá uma rotatividade enorme de mão de obra, a redução dos salários e a degradação até do ambiente sindical. Qual será o sindicato que vai defender esses trabalhadores? Então, isso é uma questão que tem nos preocupado. A nossa Associação Nacional de Procuradores do Trabalho tem atuado junto com as demais associações parceiras, junto com os demais sindicatos, com o intuito de inibir que esse processo avance. O acordo coletivo especial também seria uma tentativa de precarizar as relações de trabalho? O acordo coletivo, ele é permitido na legislação. O acordo coletivo e a convenção coletiva. Seria uma espécie de contrato coletivo de trabalho. Então, hoje a legislação permite esse tipo de situação e até eu entendo como interessante que o sindicato promova negociações com as empresas, objetivando esse contrato coletivo, objetivando trazer novos ganhos, novas garantias aos trabalhadores. Aqui no Piauí existem inúmeros exemplos de pessoas que são aprovadas em concurso público, mas nunca são chamadas. Como é que garante o direito dessas pessoas? O Supremo Tribunal Federal mudou a sua posição jurisprudencial recentemente e tem entendido que, havendo candidatos classificados, existindo uma espécie de irregularidade, como, por exemplo, a utilização de pessoas terceirizadas no lugar daquele que está aguardando ser nomeado. Isso é uma situação de ilicitude e tem, sim, o Judiciário concedido decisões no sentido de garantir esse candidato que submeteu ao processo democrático do concurso público que ingresse no lugar daquele que está indevidamente ocupando seu espaço. O senhor atuou no combate ao trabalho escravo nos estados do Maranhão e também do Pará. Aqui no Piauí, o trabalho escravo tem duas particularidades. O Piauí é o estado que mais exporta mão de obra escrava, mas também tem casos de trabalho escravo aqui mesmo no Piauí. Como é que reverte esse ciclo? É verdade. O Piauí já foi um dos maiores. Hoje o Maranhão já está bem disparado na frente em relação a essa chaga social. Mas ainda tem. O Piauí ainda consegue exportar sua mão de obra para estados como Pará, São Paulo, Mato Grosso. E com relação à própria atividade escravagista no estado do Piauí, hoje nós temos 13 empresas, fazendas que estão inseridas nessa lista, que se denominou lista suja, e que ela fica nessa lista suja por 2 anos. Todas essas 13 empresas foram acionadas pelo Ministério Público do Trabalho para que pagassem as verbas rescisórias desses empregados, para que cumprissem a obrigação de fazer e não fazer em relação a questões de meio ambiente de trabalho, questões relacionadas a direitos trabalhistas como um todo, no geral, e a lei do pagamento de pesadas indenizações por dano moral individual ou coletivo. O dano moral individual é direcionado ao próprio empregado e o coletivo a gente tem destinado ao FAT ou alguma instituição que possa atender os anseios da comunidade trabalhadora. Então, não passa impune. As empresas estão sendo acionadas pelo Ministério Público do Trabalho, estão sendo condenadas.
existem muitas ações judiciais, inclusive algumas do Ministério Público do Trabalho, que tentam obrigar os Correios e os bancos a investirem mais em segurança nas agências. Mas até o momento que a gente vê muito pouco sendo feito. Enquanto isso, a gente vê casos de muitos assaltos, muita violência no entorno desses estabelecimentos. O que falta para que essas duas instituições realmente cumpram o acordo? Na verdade, é cumprir a decisão judicial. Há uma resistência enorme em se cumprir a decisão judicial. Nós ingressamos com essas ações, o judiciário nos deu ganho de causa e as empresas vêm recorrendo e relutando em cumprir essa decisão. Aí é uma questão de consciência em cumprir a decisão judicial. Nós temos um ordenamento jurídico no nosso país, ele precisa ser cumprido. O Ministério Público fez o papel, ingressou com as ações e o judiciário deu a resposta. Agora, a empresa também deve ser instada mais efetivamente, está sendo instada a isso, a cumprir a decisão judicial. Sobre conciliação agora, a conciliação é uma alternativa que a Justiça Trabalhista recorre bastante. Um dos motivos seria a celeridade na conclusão das ações. Mas até que ponto a conciliação é vantajosa para o trabalhador? A conciliação é interessante porque ela acelera, realmente, como você falou, o processo de percepção daquelas vantagens pecuniárias. Ela deixa de ser vantajosa a partir do momento em que ela reduz drasticamente os ganhos que o trabalhador deveria realmente efetivar. Se esse ganho ele está aviltando, está retirando apenas para fazer um acordo em prol da celeridade, eu entendo que aí realmente há uma distorção do sistema. Daí a importância do Ministério Público do Trabalho. Porque o que você vê hoje, minha querida, esses trabalhadores que procuram o judiciário, geralmente, se você fizer uma pesquisa, 90% são trabalhadores que já foram excluídos da empresa, já estão na rescisão do seu contrato de trabalho, não são mais empregados da empresa. Então aí sim, eles têm coragem e ingressam com as ações judiciais. E o Ministério Público, enquanto trabalhador, tem a condição de, recebendo essas denúncias, procurar promover esse direito fundamental do trabalhador de pagamento de salário, FGTS, jornada compatível, enquanto ele é trabalhador. Daí a importância de você denunciar perante o Ministério Público e nós atuarmos por meio dos termos de ajuste de conduta ou então ajuizamento das ações civis públicas. Tá certo. Então eu conversei com o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Piauí, José Heraldo de Souza. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço.